Desde o instante em que nascemos, começa a nossa corrida para sobreviver. Hoje, desfrutamos de uma expectativa de vida que ultrapassa os 70 anos. Mas na Idade Média ela mal chegava a 35. 1 em cada 3 bebês morria ao nascer, e o risco não diminuía enquanto você crescia. É por essa razão que homens e mulheres medievais deviam aprender desde muito jovens habilidades que lhes permitissem seguir adiante diante das adversidades e viver melhor. Assim, a seguir, falaremos sobre 15 habilidades que você devia conhecer na Idade Média para sobreviver. Na Idade Média, a ferraria não era apenas um ofício valioso, mas uma habilidade vital. A capacidade de fabricar e reparar ferramentas, armas, pregos, ferraduras e utensílios era indispensável para qualquer comunidade rural ou fortificação. Um bom ferreiro podia forjar facas, espadas, foices, fechaduras e elementos arquitetônicos, usando fogo, uma bigorna e um martelo. Mas para forjar essas ferramentas, não bastava força física. Era preciso também conhecimento sobre metais, especialmente ferro e aço. Sem uma compreensão básica de ferraria, a autossuficiência tornava-se impossível. Em épocas de guerra ou isolamento, a possibilidade de manter ferramentas agrícolas, defesas ou até utensílios simples de cozinha em funcionamento podia fazer a diferença entre a vida e a morte. Além disso, os conhecimentos sobre ferraria não eram usados só para forjar armas ou ferramentas, mas estavam intimamente ligados a outras habilidades e profissões. Por exemplo, um agricultor precisava saber afiar sua foice, enquanto um soldado devia manter sua espada em condições ótimas. Se nas diferentes aldeias ou comunidades não havia um ferreiro profissional, alguém com conhecimentos básicos podia ajudar outros a reparar um arado quebrado, fabricar uma ponta de lança ou reforçar uma estrutura de madeira. Por essa razão, embora nem todas as pessoas tivessem a ferraria como ofício, muitos aprendiam ao menos os elementos básicos da profissão, pois era pior precisar e não conhecer. Na Idade Média, essas pessoas eram os faz-tudo que existem hoje, que sabem fazer de tudo e resolvem muitos problemas em suas casas. Era uma habilidade dura, mas essencial, e apesar de sua rudeza, não era exclusiva dos homens. Muitas mulheres aprendiam habilidades de ferraria, ajudando nas forjas de seus maridos ou familiares. Muitas vezes, até assumiam esses negócios quando seus maridos faleciam. Geralmente, as menos experientes ajudavam em tarefas secundárias como o têmpero, os rebites ou o polimento. Mas algumas chegaram a ser proprietárias de seus negócios e até assinavam encomendas com seu nome. Documentos medievais de origem alemã mencionam mulheres ferreiras que exerciam essa profissão em cidades como Nuremberg. Na França, muitas se dedicaram a ferrar cavalos. Entretanto, em muitas cidades, leis e normas sociais impediam que as mulheres exercessem esse tipo de ofício, ignorando a enorme utilidade que isso trazia para a sociedade. Mas se vamos falar de habilidades necessárias para sobreviver à Idade Média, é imprescindível mencionar a agricultura. Esta era a espinha dorsal da sobrevivência medieval. 90% da população trabalhava direta ou indiretamente na terra. Saber quando plantar, o que plantar, como preparar o solo e como alternar as culturas era a diferença entre alimentar-se ou morrer de fome durante o inverno. Por essa razão, toda a família costumava participar dos trabalhos agrícolas. Até as crianças mais pequenas começavam a ajudar e aprender os segredos do plantio com apenas 5 anos. O trabalho do agricultor medieval era muito duro. As terras eram adubadas com esterco de animais e restos vegetais. As ferramentas eram básicas e rústicas, como a foice, a gadanha e o ancinho. Embora o aparecimento do arado de vertedora, puxado por bois ou cavalos, tenha melhorado o trabalho da terra e facilitado a tarefa das famílias que trabalhavam nos campos abertos, onde cada um tinha sua faixa designada pelo senhor feudal ou pela igreja. Pois a colheita era, na maioria das regiões, um trabalho coletivo e de longas jornadas. Os camponeses medievais cultivavam produtos básicos como trigo, cevada, centeio, aveia e leguminosas como lentilhas ou favas, todos fundamentais para a dieta diária. Mas o trabalho agrícola não era apenas plantar e colher. Era preciso conhecer os ciclos lunares, o clima, a qualidade do solo
e os métodos para evitar pragas ou doenças das plantas. Tudo isso sem acesso a pesticidas e fertilizantes modernos. Por isso, muitos camponeses usavam sistemas de pousio, ou alternavam culturas para evitar o esgotamento do solo. Se uma pessoa não sabia cultivar a terra, podia condenar sua família. A maioria das famílias era pobre e era difícil conservar os alimentos. Além disso, nas zonas rurais e intrincadas, geralmente não existiam comércios próximos para comprar comida. Portanto, bastava um ano ruim de colheitas para que as famílias enfrentassem a inanição. Por outro lado, as colheitas tinham que ser suficientemente abundantes, pois, geralmente, uma parte delas devia ser entregue ao senhor feudal como pagamento de impostos, outra parte para a igreja como dízimos e oferendas, enquanto as famílias sempre guardavam uma porção excedente para trocar por outros produtos de primeira necessidade nos mercados locais. Em resumo, a agricultura não era uma ocupação opcional, mas uma habilidade vital que todos deviam dominar em maior ou menor grau para garantir a sobrevivência a longo prazo. Mas o manual de sobrevivência medieval não inclui só ferraria e agricultura. Além das culturas, a criação de animais era fundamental para sobreviver, porque eles forneciam fontes constantes e variadas de alimento e materiais úteis, como leite, carne, ovos, lã e couro. Até seus resíduos eram aproveitados, pois o esterco era usado como fertilizante nos hortos. Por outro lado, animais como cavalos e bois eram usados como força de trabalho para arar os campos. Saber criar e cuidar dos animais era essencial para complementar a dieta e sobreviver nas estações mais duras. Mas isso não era tão simples quanto apenas alimentá-los. Cada animal requereria conhecimentos específicos. Por exemplo, as galinhas deviam ser protegidas de raposas, as cabras precisavam de pasto seco e controle rigoroso de parasitas. Por sua vez, os porcos comiam restos e raízes, mas eram muito propensos a contrair doenças. Um animal morto por doença ou despedaçado por um predador era um luxo que uma pessoa pobre não podia se permitir. Além disso, existia um calendário natural para trabalhar com os animais. Por exemplo, o abate dos porcos era feito no inverno para conservar melhor a carne no sal. E é que a relação entre humanos e animais era profundamente prática, e estes últimos constituíam um elemento fundamental da dieta das pessoas. O leite de vaca ou cabra era um dos poucos alimentos disponíveis durante todo o ano. Os ovos eram uma fonte proteica rápida e renovável. E a lã ou o couro serviam para fabricar roupas, mantas e sapatos. Muitos animais não eram criados para matá-los e comer, porque alguns traziam mais benefícios vivos. Não ter animais significava depender exclusivamente da caça ou da agricultura, o que era mais arriscado e menos sustentável. Isso fazia da criação de animais não só um complemento ou alternativa, mas uma habilidade essencial para garantir alimento, abrigo e tração em um mundo sem supermercados, motores ou refrigeração. Por outro lado, a história da humanidade mudou quando o Homo erectus descobriu o fogo há mais de 1 milhão de anos. Mas, ainda na Idade Média, saber acender uma fogueira era essencial. O fogo era uma ferramenta multifuncional que proporcionava luz, calor, proteção e a possibilidade de cozinhar alimentos ou ferver água. Em uma época sem eletricidade, fósforos ou isqueiros, saber acender fogo usando métodos como o pederneira, aço, iesca ou até fricção era uma habilidade fundamental para sobreviver. O processo de acender fogo não era simples e exigia preparação. Era preciso dispor dos materiais corretos, que deveriam estar secos obrigatoriamente. A pessoa encarregada de acender o fogo devia saber fazer um ninho de iesca, para o qual se usava normalmente linho carbonizado, musgo seco ou casca. Depois, era necessário gerar uma faísca e alimentar cuidadosamente a chama até que ela se tornasse um fogo útil. Mas, em condições de chuva ou vento, a tarefa ficava ainda mais difícil e necessária. E é que nos duríssimos invernos medievais, muitas mortes por hipotermia podiam ser evitadas se alguém soubesse acender uma fogueira. Além disso, cozinhar adequadamente os alimentos podia fazer a diferença entre desfrutar uma boa refeição ou sofrer uma doença digestiva. Além disso, o fogo tinha valor estratégico, pois afastava animais selvagens,
permitia sinalizar a distância ou reforçar a moral nos acampamentos. Em cercos ou batalhas, controlar o fogo podia significar a diferença entre resistir ou render-se. Por essas razões, até as crianças nas zonas rurais aprendiam a acender fogo desde muito pequenas, pois era uma habilidade simples na aparência, mas de enorme importância para a vida cotidiana. Outra das habilidades essenciais que qualquer pessoa devia dominar na Idade Média era saber obter alimento por meio da caça e pesca. Essa habilidade representava uma vantagem considerável, especialmente para quem vivia em zonas florestais, montanhas ou longe das principais rotas comerciais. Embora em muitos feudos a caça maior fosse reservada só para os nobres, a caça menor de esquilos, lebres e aves, e a pesca em rios eram recursos acessíveis para camponeses e viajantes. Para caçar, era preciso saber rastrear animais, preparar armadilhas, fabricar redes e iscas. Também era conveniente conhecer os hábitos das presas, pois isso aumentava significativamente a possibilidade de capturá-las. Mas o trabalho do caçador não terminava quando capturava o animal. Também era necessário que soubesse quais partes do animal eram comestíveis, como descascá-lo, e os métodos para conservar a carne o máximo possível. Em épocas de escassez ou durante longas viagens, saber caçar podia fazer a diferença entre viver ou morrer. Além disso, ossos, peles ou penas dos animais caçados podiam ser usados para fabricar ferramentas, roupas ou adornos. Por sua vez, a pesca também exigia técnica e conhecimento do ambiente. Um pescador medieval devia conhecer os diferentes tipos de peixes, os melhores horários do dia, como construir anzol ou rede e como não contaminar a água, pois muito provavelmente depois teria que bebê-la. Caçar e pescar eram habilidades vitais que ofereciam segurança alimentar e versatilidade em uma época onde as condições de vida mudavam constantemente. Ao mesmo tempo, a Idade Média foi uma época em que o acesso a médicos era limitado. Em muitos lugares, eram os barbeiros sangradores e até os carrascos que exerciam a medicina e realizavam procedimentos cirúrgicos. Aproximadamente 90% da população pertencia à classe pobre. Por isso, não tinha acesso a uma educação básica, muito menos a conhecimentos superiores sobre medicina. Por essa razão, a maioria das pessoas dependia de conhecimentos tradicionais, transmitidos oralmente para cuidar da saúde e se alimentar na natureza. Reconhecer plantas comestíveis e medicinais não só ajudava a complementar a dieta, mas podia salvar vidas em situações de emergência. Saber distinguir entre uma raiz comestível e uma venenosa, entre uma erva que aliviava a dor e outra que provocava alucinações ou vômitos, era uma habilidade crucial para a sobrevivência. Plantas como o alho selvagem, a urtiga, o agrião, a malva ou a camomila tinham usos bem conhecidos. Elas podiam servir para acalmar dores de estômago ou até tratar feridas ou infecções. Caso não conhecesse essas diferenças, você poderia ir à floresta buscar hortelã selvagem e voltar com beladona, algo que certamente provocaria uma tragédia. Também era útil saber como preparar infusões, cataplasmas ou tinturas com essas plantas. Não bastava conhecê-las visualmente. Era necessário saber quando coletá-las, como secá-las e como administrá-las em doses adequadas. Em zonas afastadas ou durante longas viagens, esse conhecimento era muito útil se alguém, por má sorte, contraísse alguma doença. No entanto, essa era uma habilidade da qual era melhor não se gabar muito, sobretudo para as mulheres, porque corriam o risco de serem acusadas de bruxaria. Mas qualquer médico lhe dirá que, antes de curar uma doença, é melhor preveni-la, e na Idade Média não era exceção. Embora nessa etapa da história os germes não fossem conhecidos, em muitas comunidades medievais sabiam pela experiência como prevenir doenças. Por exemplo, em muitos lugares compreendiam que não deveriam beber água de fontes paradas porque podiam adoecer, que cadáveres contaminavam e, portanto, deveriam ser enterrados longe dos assentamentos, que as vilas sujas sofriam mais pragas, ou que os resíduos fisiológicos deveriam ser descartados longe de rios e fontes de água. Evitar alimentos podres, ventilar casas, manter a limpeza das latrinas e isolar os doentes eram medidas preventivas fundamentais. Em conventos e algumas vilas bem organizadas, já se aplicavam rudimentos de quarentena ou cordões sanitários. Até em alguns mosteiros, a água dada aos doentes era fervida.
A roupa dos enfermos era fervida. Embora nem sempre eficazes, muitos costumes reduziram os contágios. No entanto, como em toda etapa da história humana, as crenças da época controlavam as ações, recorrendo-se também a práticas populares como pendurar ervas aromáticas para limpar o ar. Durante surtos de doenças como a peste negra, a sobrevivência dependia em grande parte de saber identificar sintomas precoces, evitar contato físico com pessoas doentes e manter-se afastado de locais contaminados. A ignorância, por outro lado, só servia para multiplicar a propagação. Portanto, mesmo sem a medicina moderna, saber como agir diante de doenças comuns como diarreias, febres ou feridas era uma habilidade essencial. Sem antibióticos nem vacinas, a higiene, a observação e o instinto de isolamento eram ferramentas de sobrevivência tão importantes quanto uma espada. Da mesma forma, feridas, infecções, ossos quebrados e doenças faziam parte do cotidiano medieval. Como mencionamos antes, a medicina profissional era cara e escassa, e em muitos lugares só existiam curandeiros, monges com formação limitada, barbeiros sangradores ou carrascos. Por isso, saber aplicar primeiros socorros básicos era uma competência essencial, tanto para si mesmo quanto para cuidar dos outros. Mas não pense que na Idade Média realizavam reanimação cardiopulmonar nas pessoas. Não, mas realizavam tratamentos para feridas como cortes, queimaduras ou entorses. Para isso, era preciso conhecer métodos de limpeza usando vinho ou água fervida para desinfetar, dominar os curativos com linho e saber preparar e administrar pomadas caseiras. Também era fundamental saber quando tratar uma fratura usando talas e quando amputar o membro. Em tempos de guerra, era muito importante saber como extrair pontas de flechas do corpo e tratar as feridas para evitar infecções, o que reduzia o risco. Muitas vezes, a única barreira entre a vida e a morte era a força vital do ferido e o atendimento que pudesse receber. Também era muito útil saber como tratar mordidas de animais, picadas de insetos ou doenças como a varíola, que exigiam respostas rápidas para evitar mortes. As mães medievais sabiam como tratar a febre dos filhos, como estancar uma hemorragia e até como ajudar no parto. E é que, em comunidades pequenas, a capacidade de prestar socorro imediato era muitas vezes o único que podia salvar uma vida. Mas as mães medievais sabiam fazer muitas outras coisas. Entre suas múltiplas responsabilidades estava muitas vezes a de vestir a família. Na Idade Média não bastava apenas ter roupas. As peças eram caras de produzir e difíceis de obter, por isso saber remendar, costurar, tricotar ou reforçar tecidos era uma habilidade básica que quase todos, mas especialmente as mulheres, deviam dominar. Uma peça rasgada podia deixar alguém exposto ao frio, à umidade ou a feridas, o que era extremamente perigoso. Mas não bastava dominar a costura manual. Era necessário saber trabalhar com diferentes materiais como linho, lã, couro ou cânhamo. A habilidade incluía fazer fios com fuso, urdir tecidos, costurar com agulhas de osso ou metal e fabricar botões, cintos ou sapatos. Uma boa costura não só mantinha a roupa funcional, como podia significar proteção, conforto e até prestígio. Nas zonas rurais, muitas famílias teciam suas próprias roupas desde o início. O processo começava afiando a lã de suas ovelhas, que tingiam com corantes naturais e transformavam em peças úteis para cada estação. Também reparavam calçados, capas, chapéus e mantas. A costura era uma habilidade doméstica que tinha impacto direto no bem-estar e na sobrevivência. Ter roupas adequadas e bem cuidadas significava resistir ao inverno, evitar feridas ou infecções e manter a dignidade pessoal perante a comunidade.